quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria, mais uma noite, que nós temos o privilégio de poder estar na presença de Deus, adorando, louvando, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos garante que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nesta noite, eu sei que essa palavra, ela traz fé, ela traz esperança, ela traz vida, porque o próprio Senhor Jesus falou que as suas palavras são espírito e vida. Então que nessa noite os nossos irmãos possam abrir o coração para receber verdadeiramente a palavra do Senhor, que é espírito e vida. Nós sabemos que nós vivemos um tempo de dificuldades. Nós precisamos de milagres em nossas vidas, mas a Bíblia nos garante, no livro aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que não acontece? Por que não tem acontecido? Porque muitas vezes nós queremos fazer com as nossas forças, com os nossos braços, do nosso jeito. Mas nós temos que fazer do jeito que Jesus nos instruiu. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 5, a parte B: sem mim nada podereis fazer. Nem eu nem vocês vamos conseguir ir a lugar algum sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas a receita está em João 15, 6. Ele diz assim, mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então há uma diferença muito grande. E nós vemos que em todo o tempo o nosso Deus, Ele diz na tua palavra, no livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. Você ainda não viu o milagre acontecer na tua vida, mas eu tenho certeza que muitos aqui estão esperando o mover, o agir, a ação de Deus na tua vida, na tua causa, no teu problema. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que em todo o tempo o nosso Jesus, Ele caminhava e Ele ensinava. Onde Ele estava caminhando, Ele estava ensinando. E eu quero que você abra a sua Bíblia nesta noite no livro de Marcos, no capítulo de número 7. Nós vamos estar lendo o versículo de número 29. É culto da família. E nós sabemos que muitas vezes nós nos encontramos em desespero quando uma enfermidade acomete um dos nossos filhos, um dos nossos pequeninos. Eu mesmo passei muitos desesperos com os meus. Hoje já estão formados, pai, homem, mas muitas atribulações eu passei por causa disso. E nesta noite eu quero trazer para vocês uma palavra que vai edificar a nossa fé, vai acrescentar no nosso coração a certeza de que vale a pena todo o nosso esforço, toda a nossa luta, toda a nossa perseverança em Cristo vale a pena para as nossas vidas. Aleluia. Um pouquinho atrás aqui nós vemos Jesus ensinando, instruindo, né? E ele dizia:
que o que sai da boca do homem, isso contamina o homem. Então nós vemos aqui o poder que tem a palavra, né? A nossa palavra tem um poder muito grande. Então nós temos que ter cuidado, muitas vezes, aquilo que sai da nossa boca, porque diz que da nossa boca sai bênção e sai maldição. Às vezes nós pronunciamos uma palavra contrária para um filho, para uma filha, ou para um marido, e o adversário da nossa alma, ele ouve porque ele não conhece o pensamento. Mas aquilo que sai da minha e da sua boca, ele sabe o que sai. E ele vai trabalhar em cima. E enquanto não acontecer, não vai dar sossego. Aleluia. Então nós vemos aqui o versículo de número 29, todos encontraram? Diz assim: então ele disse, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Irmãos, vamos vendo aqui a experiência de uma mulher que ela não tinha nem direito de salvação. A Bíblia diz que ela era cirofenícia de nascença. Ela era de cidadania cirofenícia. E a salvação não veio para eles, a salvação veio para os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o recebeu. Então, todos aqueles que o aceitarem, ele dá direito de serem chamados filhos de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, depois de ter ensinado e explicado ali que o que contaminava o homem é o que entrava, é o que saía da boca, porque tinha gente repudiando ele, dizendo que seus discípulos comiam sem lavar a mão. Então ele trouxe um ensinamento, uma comparação, e dizendo que o que contamina o homem não é aquilo que entra. Porque aquele que nos criou, ele instruiu uma máquina dentro de nós, que todo o alimento que é ingerido, essa máquina ela purifica ele, ela limpa toda a impureza e só vai para o nosso sangue, para a saúde do nosso corpo, aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é vitamina. E o resto, ela sai fora. Então ele deu um tapa no meio da orelha dos escribas, dos fariseus ali, que questionavam ele. E ele chega nesse certo lugar e ele não queria ser incomodado. Agora eu pergunto para você, aquele que curava, que libertava, que abria os olhos do cego, que fazia o coxo andar, de repente ele não quer atender. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela chegou naquele lugar e clamou pela misericórdia dele. Ela sabia que ele não tinha direito, mas a sua perseverança, a sua persistência, clamando pela libertação da tua filha, fez com que Jesus tivesse a sua atenção chamada, fez com que Jesus tivesse um movimento em si mesmo. E a Bíblia fala que Jesus não respondeu para ela uma palavra. E de repente, quando ele fala, ele diz: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Agora eu pergunto para você, analisa, será que eu e você teríamos permanecido na presença dele, sendo chamados de cachorrinhos? Muitos viram as costas para ele por muito menos, mas aquela mulher continuou insistindo, ela continuou perseverando. Então aquilo que você precisa vai ser te concedido de acordo com a sua perseverança. De
de acordo com o seu agir, porque toda a sua ação vai provocar em Jesus uma reação. Toda a sua ação vai provocar em Jesus uma reação. E que reação é essa? A resposta daquilo que você está pedindo. E a palavra de Deus, ela é clara, ela diz para mim e para você que todo aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca encontra, e o que pede recebe. Então nós sabemos que clamar ao Senhor, persistir, é o segredo da nossa vitória, é o segredo da nossa bênção, é o segredo da cura, da libertação, daquilo que nós precisamos. A nossa persistência. Eu digo para você, fazem 30 anos que Deus prometeu para mim, Deus revelou para mim em sonho, colheita de espigas graúdas, e eu não desisti de esperar até hoje. Eu continuo esperando. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que Ele faz. Se eu não tiver uma fé viva, uma convicção de que verdadeiramente Ele tem poder para fazer, eu vou fracassar na minha caminhada, eu vou perecer. Mas se eu tiver convicção e certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete, certamente nós vamos ser mais que vencedores por aquele que nos amou. Um versículo que eu amo demais, em Deuteronômio 28:1, que está escrito assim, que se diligentemente nós obedecer os seus mandamentos e andar nos seus caminhos, então Ele nos exaltará diante de todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão e nos alcançarão na cidade e no campo. Aonde nós estivermos, irmãos, Deus estará nos abençoando, Deus estará suprindo as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele é fiel. Foi cantado o hino aqui agora há pouco. Ele é fiel e Ele não muda a sua fidelidade. Ele diz que ainda que o homem seja infiel, mas Ele permanece fiel. Ele não muda. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha a resposta dessa mulher. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Verdadeiramente, ela se colocou como um cachorrinho debaixo da mesa e disse para ele: Senhor, eu tenho certeza que uma fagulha que o Senhor deixar cair aqui para mim catar, vai resolver a minha situação, vai resolver o meu problema, porque a minha filha, ela está enferma, mas eu sei que qualquer coisa que o Senhor deixar sobrar para mim, vai resolver o meu problema, vai resolver a minha situação. Aleluia. Glória a Deus. Então ele disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Olha o poder que tem a palavra. Uma palavra que mostrou para Jesus o tamanho da sua fé, o tamanho da certeza que ela tinha de que Jesus seria a solução para o seu problema. E nessa noite eu digo para você, sem medo de errar, creia que Ele é a solução para o teu problema. Não existe para Ele problema insolúvel. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, Jesus falou: aleluia, haveria algo demasiadamente impossível para Deus? Não, porque tudo que é impossível para o homem
é possível para Deus. Então creia, tenha a certeza e a convicção de que Deus, Ele vai agir e operar o milagre que você está precisando nessa noite. Aleluia. Quando Deus pronunciou essa palavra, ela foi lançada a um casal que tinha a promessa que Deus lhe daria um filho. Essa mulher, ela tinha a margem encerrada, ela não gerava, mas ela estava debaixo da promessa. O segredo é você estar debaixo da promessa de Deus. Aleluia. Que no tempo determinado o milagre vai acontecer. Sabe uma coisa que às vezes impede a nossa bênção de chegar? É a nossa falta de paciência. Às vezes nós queremos a coisa para ontem. Nós não gostamos de esperar. E de repente nós vemos que aquela mulher, ela vai dar uma mãozinha para Deus. E na realidade, uma mãozinha que nós tentamos dar para Deus vai gerar problemas para as nossas vidas. Situações que nós vamos nos desgostar com ela. Por quê? Por causa de nós tentarmos ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa compreensão e da certeza de que Ele, no tempo determinado, Ele vai fazer acontecer. O anjo falou para ela, ó, no tempo determinado eu vou passar e Sara vai abraçar o filho. Aleluia. Mas o que aconteceu para eles perderem a esperança? O tempo passou, ela ficou velha, Abraão ficou velho, e na mente do ser humano só era possível e seria possível gerar um filho, um casal jovem, novo. Aí Deus lança essa palavra para eles. Haveria algo demasiadamente impossível para Deus? O tempo passou, mas a promessa de Deus não passa. O tempo está passando na sua vida, mas a promessa que Deus tem na tua vida está de pé ainda. Aleluia. Não tema, creia e verás a glória de Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.